Olá, meus divinos! Esse é mais um episódio do Mercurianas, um podcast que te acompanha no corre da espiritualidade e do autoconhecimento. Eu sou Priscila, hoje eu tô sozinha e eu senti de compartilhar um pouco dos meus estudos com vocês. Como eu já citei em vários episódios, eu estudo bastante o xamanismo e dentro da roda da vida do xamanismo, principalmente o xamanismo americano, norte-americano. Existem as 4 direções e cada direção tem as suas características, assim, né? Então, basicamente por cima, o leste, oeste, norte e sul. Então, é o masculino, o feminino, o ancião e a criança, que são aspectos do nosso ser que, quando estão equilibrados em harmonia, a roda da vida flui com muito mais naturalidade, com muito mais leveza, e a vida é vivida em sua essência, né? E aí eu tô estudando um livro que chama As Cartas do Caminho Sagrado, da Jaime Sams. A descoberta do ser através dos ensinamentos dos índios norte-americanos. E é muito legal esse livro, que ele na verdade é um oráculo, assim, tem as cartas, né, que você tira e aí cada carta tem os ensinamentos. Então eu tirei essa carta do leste, quer dizer, do sul, e ela fala sobre a nossa criança interior. E esse é um assunto que eu gosto muito de falar, assim. Eu até escrevi uma poesia, se pode se dizer assim, não sei se pode dizer que é poesia, mas enfim, eu escrevo umas coisas às vezes, né? E ela é uma dessas coisas que eu escrevi recentemente, falava bastante disso. Eu acho que eu vou ler primeiro essa minha semi-poesia, e aí depois eu quero destrinchar um pouco o que fala no livro, tá bom? Então, a minha poesia vai assim. Na toada de um potro desenfreado, a galope pela estrada empoeirada. Não me desvio por nada. Eu assumo que eu existo, eu grito, e sumo no infinito. Reflito em quem eu sou, verso em compasso duplo, acelerado, multiplicado, todas as vidas em uma, mônada em conjunção, concentrada na intenção. Tento de tudo e a contento não me retenho. Experimento, tropeço, levanto, dou risada. Nada sobre o objeto do tentar, tudo sobre a lição de tropeçar. Não é sobre a meta, entenda. Não é sobre os bens, desapegue. É sobre o que está acima, o que está abaixo, o que está por trás, a esquerda e a direita. Não é sobre o objeto observado. É sobre a semiótica, a lógica por trás da lógica, a imagética e seus significados, a poesia, o haikai, a profundidade da transposição material, a meta, um metajogo além do jogo. Não expectar por nada, quebrar a quarta parede e ser o espectador. Então, não sei se tem bastante termos assim que pode ser que alguns não conheçam muito bem, assim, mas a essência disso que eu li agora, tem muito disso da criança, de não ter medo de tentar, né? Não ter medo de experimentar, de se jogar e de ser quem se é. Olhar para essa pessoa, essa essência, e assumir, ter essa coragem de assumir quem se é, né? Assumir que existe, né? E ela fala também sobre o quanto todas as situações da nossa vida são simbólicas, elas são tudo símbolos de outras situações e tudo tá ligado, né? Então, sei lá, dando um exemplo, muitas vezes, por exemplo, você tá vendendo um tênis seu usado e aí a pessoa que quer comprar acaba te passando a perna porque você
não conseguiu se prender à sua firmeza do que você queria, acabou que você fez um mau negócio, depois você fica arrependido. E aí, se você caiu nessa situação, numa situação pequena como essa, é muito provável que tenha outras situações na sua vida maiores em que você não consiga se impor, não consiga falar a sua verdade, não consiga botar os seus limites, né? Então, assim, é uma coisa assim dos significados das coisas, das situações e uma outra frase que eu gosto bastante de usar é que você participar de uma brincadeira, de um jogo de futebol, por exemplo, uma criança brincar de bola com os amigos. Não importa, o que importa não é ela fazer gol, não é o time dela ganhar. O que importa é ela aprender a se relacionar, aprender a ganhar, aprender a perder, aprender a sua ética de que não pode machucar o amiguinho para ganhar. E acima de tudo, aprender a ter relações, né? E continuar sendo chamado para jogar o jogo é muito mais importante do que ganhar o jogo nesse caso, né? Eu acho que em todos os casos. E então é um pouco do sentido dessa poesia também. Aí agora eu vou ler um pouco do livro e aí eu vou tecendo um pouco assim dos meus estudos, das minhas reflexões. E aí vocês também, se vocês sentirem de acrescentar alguma coisa, mandem por mensagem lá no Mercurianas Podcast no Instagram, que a gente responde e interage por lá também. Então é assim. Então, novamente, o livro é As Cartas do Caminho Sagrado, da Jane Sams. Em nossa vida cotidiana, o ser humano adulto muitas vezes se esquece de permitir que a maravilha e a beleza da vida penetrem no espaço do coração e acaba abrindo caminho para que o sarcasmo penetre por essa brecha. É durante esses momentos que o ego começa a permitir a perda da autoestima e que se destroem as melhores intenções, impedindo que se use a criatividade de forma positiva. Então, o que está falando aqui? Que quando a gente como adulto, né? Porque o que acontece é que a nossa criança, ela é pura dela mesma, ela é quem a gente é. A nossa essência está toda ali na nossa criança, antes da gente ser podado e ser manipulado e ser reprimido e ter essas frases colocadas na nossa cabeça, né? Cuidado que você vai se cortar, cuidado que você vai se queimar, cuidado que é alto, cuidado que você vai cair, cuidado que vai tropeçar, cuidado que alguém vai te atacar, cuidado. A gente começa a ser totalmente podado, né? E totalmente afastado da nossa espontaneidade natural de ser, né? E aqui tá falando que para que isso não aconteça, né? Quando a gente já é adulto, a gente já passou por esses processos, agora como que a gente volta para aquela essência, só que obviamente com a experiência, com com um pouco mais de noção que a criança não tem, né? Assim, de perigo e tal. E aí aqui tá falando que é através de permitir que a maravilha e a beleza da vida alcance o nosso coração, permitir quando a gente permite se maravilhar mesmo, né? Ter esse olhar da criança de que tudo é mágico, né? A criança, você vê um bebê olhando assim por uma árvore, pra qualquer coisa, tá maravilhado, não é? Uma sensação assim? Eu tenho essa sensação quando eu vejo um bebê olhando pra alguma coisa assim. Tudo muito mágico e a gente ter essa pureza já libera muito espaço no coração para que não venha o sarcasmo, para que não venha o egoísmo e todas essas manipulações do ego, né? Então, aqui tá falando ainda quando a gente não permite que a beleza entre, é nesses momentos que o ego começa a permitir a perda da autoestima e que se destroem as melhores intenções, impedindo que se use a criatividade de forma positiva. Então, você ter acesso a essa beleza, a essa naturalidade da criança, te traz um senso de conexão muito grande com o todo. E isso renova a nossa autoestima também.
Então eu sinto que é um pouco sobre isso que tá sendo dito aqui. Medos e temores podem destruir a perfeita sincronicidade de nosso ritmo interno e nos desviar da consciência de nossa união com o todo. Então é isso, né? A gente viver com medo, não vai na mata porque vai ter cobra, não mexe com aí que tem abelha. Sabe, aqui no sítio que eu moro, eu vejo muito essa mentalidade. Você vai morar sozinha na roça. Não tem medo. Bicho. Sapo. Sabe, assim. É tanto medo, tantos temores que as pessoas não permitem que o fluxo da vida haja com naturalidade, que nós sejamos natureza, na verdade, né? A gente se afastou demais da natureza e isso traz medo, porque a gente acha que tudo que a gente não conhece a gente tem medo, né? Então se a gente não tem uma proximidade com o mundo natural, a gente acaba tendo medo, muito medo. Tem gente que tem medo de pisar no chão descalço, né? É uma construção social. Volta na sua hereditariedade, seus ancestrais, que você vai ver que assim, 4, 5 gerações atrás pode ser que você tivesse uma bisavó que fosse uma cabocla da mata, sabe? Alguém que tivesse uma relação muito profunda com a natureza e que foi se perdendo, mas que é possível resgatar. Foi o grande mistério quem colocou todas as pessoas em seus próprios espaços sagrados, munidas de seus próprios dons, talentos e habilidades. Então aqui ele está falando que nós estamos exatamente no lugar que a gente precisa estar. Nós somos filhos dos pais que nós precisamos ter. Nós estamos na cidade em que precisamos estar para que a gente possa usar nossos dons, nossos talentos e aprender as lições que a gente veio aprender nessa vida, né? Aí aqui ela vai começar a contar uma historinha aqui. Que quando ela recebeu esse ensinamento do sul, né, da criança. Eu estava sentada numa colina ao lado de um desfiladeiro bem acima dos ruídos da cidade, olhando para o sul e tentando penetrar no silêncio do meu coração. À minha direita havia o desfiladeiro distante, cuja parede estava coberta com um arbusto gigantesco de selva grande. Bom, então aqui ela conta que ela estava em meditação lá numa colina próxima à aldeia dela, né? E aí ela teve acesso ao Votakits, que teve uma aparição para ensinar para ela esses ensinamentos, né? Então assim, ela fala assim: o som da voz do Avotakits encheu minha mente e me guiou até o meu espaço interno, que continha o ensinamento do escudo do sul. Ele havia saído da estrada azul do espírito para conseguir tocar meu coração e me mostrou uma garotinha que estava montada nas costas de um coiote. Observei-a com os olhos da mente, à medida que ela subiu a trilha do desfiladeiro, rindo às gargalhadas enquanto fustigava o coiote que lhe servia de montaria. O Avotakits mandou que eu prestasse atenção ao jeito gentil como se relacionava com o animal. Ele disse: ela pode parecer uma criança comum, mas olhe como ela se relaciona com o coiote. Ela não tem medo. O coiote também não deseja enganá-la, e nem sair em disparada para que ela caia. Comecei a compreender por que o coiote era chamado de embusteiro. O coiote nos ensina a beleza que existe em nossa confiança e nossa inocência infantil, até que nos tornemos sérios demais. Aí ele arma um ardil para nos enganar, derrubando o excesso de seriedade que serve para mascarar nossos temores e ansiedades. Toda vez que nos esquecemos de ser crianças e de encarar a vida de forma alegre e tranquila, o coiote se manifesta para nos importunar, até que deixemos de lado a nossa dor interna. É esta dor que nos impede de conhecer as alegrias da vida.
Então aqui ela traz essa alegoria da garotinha brincando com o coiote, né? Que supostamente é um animal traiçoeiro, né? Assim. E é muito louco isso, assim, eu sinto muito na minha vida isso, assim, dessa confiança, assim. Enquanto a criança confia, enquanto ela tá com o coração puro com ele ali, ele não vai atacar. Agora, se começa a vir medo, se começa a vir ansiedade, se começa a já dar um pânico, assim, aí que o bicho ataca. Eu percebo isso muito claramente, mesmo com o cachorro, né? Você vê um cachorro, se você começa a ficar com medo dele, aí que ele vai vir pra cima te atacar, um cachorro bravo, né? E é com tudo, com cobra, com qualquer tipo de animal. Você tá com confiança, com coração puro, sereno, não ir com má intenções, é, tudo fica bem, né? Acho que a gente acaba criando as situações pelo medo. E aí aqui esse coiote tá nessa função de fazer a gente voltar para a estrada da confiança. A menininha dirigiu-se até a grande pedra onde eu estava sentada e entregou-me uma cesta contendo 3 objetos. Ela começou a rir, e o coiote revirou os olhos, uivando como se também risse. A voz do avô Taquits ressoou na minha mente enquanto ele me instruía a olhar os presentes contidos na cesta. Esses presentes são os símbolos dos 3 caminhos para se compreender o escudo do sul. Toque-os e fique atenta aos seus significados. Apanhei o primeiro presente e era uma boneca de Heyoka. Aqui eu falei no comentário. O Heyoka é um palhaço sagrado, né, dessa cultura, que é isso, é um palhaço sagrado que vem trazer essa lição, assim. Aí ela continua. O primeiro caminho para compreender a sabedoria da criança é o espírito da jovialidade, disse ele. Se você puder rir das coisas que despem você de seu orgulho egocêntrico, reencontrará a inocência e a humildade. É a partir desse lugar de novos começos que todas as coisas tornam-se claras e repletas de verdade. A seriedade do adulto não terá como destruir seu relacionamento com os outros se você souber honrar a sabedoria que a criança possui. Ao equilibrar sempre o lado sagrado com a pitada de reverência, todas as coisas têm o seu lugar e chegam a seu tempo, permitindo que o riso traga equilíbrio ao seu sentido interno de ver a vida. Então aqui ele começa a falar das 3 maneiras de se chegar à essência da criança, né? Se retornar para essa estrada que a gente foi desviado, assim, então nem desviado, né? Mas foi colocado um monte de pedra, um monte de buraco, um monte de obstáculo no meio do caminho. A gente endurece demais e acha que tem que performar certos papéis na sociedade, principalmente se você mora numa grande metrópole, né? E na verdade qualquer tipo de cidade você vai ter alguns papéis específicos que você acaba caindo se você não tá atento, né? E essa questão da jovialidade, da alegria, assim, é muito bonito, assim, porque às vezes se alguém fala alguma coisa pra gente e a gente se ofende, uma alternativa é simplesmente reagir àquilo e brigar, né, e cair nesse ciclo de infrutífero, né, de se defender, de reatividade, ou então simplesmente rir daquilo. É tão simples, assim, parece que é complicado, mas é simples. Você simplesmente achar graça com o coração daquela situação e se afastar dela, sabe? E aí essa coisa da irreverência mesmo, não se levar tão a sério, né? Então, toda vez que a gente se permite ser mais irreverente, a gente acessa mais a nossa criança. Eu, por muitos anos, assim, ainda mais sendo mulher e galgando, assim, alguma posição, né? A gente acaba criando eu, pelo menos, eu tive muito isso, assim, uma carranca, assim, uma cara fechada, sabe? Por muitos anos eu andava na rua, assim, pra ninguém me atacar, assim, modo de defesa mesmo, né? E isso vai endurecendo a gente, nosso coração. A gente não consegue sentir as coisas, né? Aí seguindo aqui.
A seguir, o avô Takits me mandou pegar o presente seguinte, explicando-me o seu significado. Era uma reluzente bola vermelha. No momento em que eu a toquei, ela pulou para longe de minha mão e desceu quicando pela parede do desfiladeiro. A garotinha e o coiote correram atrás, gargalhando enquanto tentavam alcançá-la. A boa forma física é o segundo caminho para o escudo do sul, recomeçou o avô. Assumir a alegria de poder usar o seu corpo, desenvolvendo a habilidade e a graça que chegam através das brincadeiras, permite que o corpo se libere das tensões do mundo adulto. Dessa forma, será mais fácil confiar em você mesmo e permanecer em equilíbrio. A capacidade de reconhecer tudo o que seu corpo pode fazer, de assumir as suas necessidades e permitir que ele se expresse livremente, constitui o segundo caminho para recuperar a fé em si mesma. Isso é muito lindo, isso é tão importante. Muito acima de ter uma boa forma física estética mesmo, ou de ter uma certa força física capaz de fazer algumas coisas assim, a mobilidade de você brincar e poder brincar mesmo, assim, é um mundo de possibilidade que se abre quando você tem um corpo ativo, um corpo vivo no mundo, né? Um corpo que tá vivo, não tá inerte, não tá parado pedindo para ser enterrado numa cova, né? Eu lembro até hoje, quando eu cheguei numa aldeia que eu visitei em 2019, na Yauarani, tinha muitas crianças lá, né? E eu tava bastante em forma, assim, na época, e as criancinhas iam brincar comigo, e eu ficava correndo atrás dela, e dando estrelinha, e pega-pega, e foram, assim, vários e vários minutos, de umas 4 criancinhas, assim, brincando comigo. Foi uma coisa tão gostosa, que eu jamais vou esquecer, assim, sabe? E é uma coisa que, se eu não tivesse em forma, basicamente, eu não teria vivido. E essa troca, principalmente quando você tem... Eu não tenho filhos, mas assim, quando eu tiver, eu acho que é uma coisa muito importante, né? A gente conseguir manter nosso corpo móvel, ágil, poder confiar nas próprias pernas, para poder confiar nas nossas atitudes e nas nossas capacidades mesmo, né? Poder se superar e ir ensinando através do corpo o que nós somos capazes, né? Quando o nosso corpo não é capaz, é muito mais fácil para nossa mente achar que a gente não é capaz. Então aí funciona reverso, né? É que ela segue. Então perguntei ao avô, mas o escudo do sul também não significa ter confiança nos outros, na própria vida e no plano do grande mistério? O velho xamã sorriu dizendo, você aprende bem rápido, minha pequena. Claro que é. Agora você precisa aprender o valor da confiança. Deve ter certeza de que cada ser vivo manifesta exatamente aquilo que deve ser naquele determinado momento. Sua grande amiga, Carol Pomba, eu não sei do que ele está citando aqui, mas enfim, já havia lhe falado isso, tempos atrás. Às vezes você ainda se esquece de observar qual é a essência verdadeira de cada indivíduo e projeta no outro os seus próprios desejos. É nessas ocasiões que o coiote se manifesta, realizando seus truques para tirá-la deste estado de ilusão. Ixi, é bem profundo o que está sendo dito aqui, né? Porque pra gente... a criança não tem a consciência de que ela está fazendo isso, né? De que ela confia. A criança confia em tudo. Ela se joga, ela come terra, ela... sai correndo em direção a um lugar, mas ela nem sabe andar direito. Tem uma pureza, essa confiança dos outros, né? Só que aí de um lugar de consciência mesmo, não de um lugar puramente de instinto e de intuição, como é com a criança, né? Adquirir a consciência de que tudo é certo. Tudo acontece exatamente como deve acontecer. O vovô Takits fez uma pausa antes de continuar. Saber equilibrar o seu próprio corpo lhe fornece a chave para poder observar a verdade em todas as coisas. Se você utiliza o corpo somente para trabalhar, ele acaba se cansando e ficando bloqueado demais. Se você souber equilibrar o seu corpo através de brincadeiras físicas, ele poderá se liberar da imagem de ser um escravo do trabalho.
Ao agir assim, você descobrirá que não há necessidade de guardar rancores. Quando o seu corpo não guarda ressentimentos, os seus pensamentos tornam-se mais claros. Você passa a encontrar alívio para a tensão que a impede de conhecer a você mesma e aos outros, e de admirar a beleza e o equilíbrio dentro do plano do grande mistério. Então aqui ela fala novamente dessa inteligência que tem no nosso corpo, né? Eu acredito muito nisso, assim, que o nosso corpo, ele tem uma inteligência dele que pra mim, tá? Aí são as minhas crenças. Pra mim é passado, é esse corpo que é passado por DNA mesmo, assim, as inteligências que vêm dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, as habilidades que eles desenvolveram, as facilidades que foram passadas deles pra nós. E esse corpo, ele tem uma inteligência dele, ele tem um pensar que a gente não consegue tocar, né? Mas ele guarda rancores, ele guarda ressentimentos. E quando a gente brinca, a gente se movimenta, a gente vai destravando essas memórias que ficam ali atravancadas, assim, né? A minha terapeuta, ela é da linha de haitiana, e aí ela fala sobre couraças que a gente vai criando no corpo, assim. E esses movimentos, esses exercícios vão liberando essas couraças, assim. Lá na aldeia que eu fui, também, quer dizer, qualquer aldeia, é muito claro, você vê que os índios têm as brincadeiras, né? Eles têm muitas brincadeiras. E aí não é uma coisa assim pra você ficar fitness, tipo, ser sarado. Não, é brincadeira, realmente é uma parte importante da cultura deles, fazer as brincadeiras. E brincadeiras físicas, brincadeiras que é só tipo de cantar em roda e de meio que brincar de pega-pega. Tem umas brincadeiras literalmente de criança, assim. Teve um dia lá que eu tava super, assim, de manhã super cansada, que tinha sido uma cerimônia super pesada não, assim, super cansativa pra mim na noite anterior. E aí de manhã eles estavam brincando, assim, era homem de lado, mulher de outro, e eram tipo senhores, assim, eram os avózinhos, assim, as vovós e os vovôs da aldeia. E eu tava assim sentada em volta, e aí eles chamavam, as pessoas me chamaram, eu entrei no meio também. E aí assim, as mulheres faziam teve várias brincadeiras, mas o que eu acho mais interessante é assim, as mulheres faziam tipo um trenzinho assim, e elas iam andando por aquele terreirão, aquele lugar que tava todo mundo nesse trenzinho, imitando a abelha, assim, fazendo zzz. E aí conforme a gente ia passando pelas pessoas, a gente ia beliscando, assim, como se fosse um enxame de abelha e beliscando os homens, né, que eram as mulheres que estavam fazendo. Aí ia andando e beliscando todo mundo, assim. É uma coisa tão fofa, mas é uma forma de integrar a comunidade, estar ativo, trazer esse espírito da criança, né? Aí depois trocava, os homens que vinham, aí eles se vingavam, né? Apertava forte, aí algum outro que você apertou forte vinha e se vingava, assim, mas na brincadeira, né? E é muito bonito como eles mantêm essa criança o tempo inteiro viva até hoje, né? Principalmente porque eles têm uma confiança muito maior na sociedade deles, que a sociedade deles não é baseada no capital, né? Como a nossa, e nos bens próprios. É uma sociedade realmente comunal, né? Tá, onde eu parei aqui. Compreendi tudo muito bem e guardei o conhecimento do segundo caminho em meu coração. A seguir, peguei o terceiro presente que se encontrava dentro da cesta. Tratava-se de um espelho. A garotinha e o coiote vieram galopando de volta para me devolver a bola vermelha e tentaram acertá-la na cesta. Porém, a bola escapuliu e acabou quebrando o espelho. Fiquei aterrorizada quando vi a imagem do meu rosto se estilhaçar à minha frente. De repente, encontrei-me olhando no fundo dos olhos negros do avô Taquites. Não se preocupe, riu ele. Isso faz parte da lição do escudo do sul. Quando você puder destruir a ilusão da imagem que criou para mostrar aos outros e voltar a ser você mesma, verá restaurada a sua inocência. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Aqui fala sobre todas essas máscaras e esses reflexos que nós fazemos de nós mesmos, né? Todos esses personagens que nós vestimos, dependendo de qual situação, em cada lugar que a gente habita da sociedade, né? Assim, ou no emprego, ou sei lá, na igreja, ou nos amigos da faculdade. E todas essas máscaras, todos esses papéis que a gente
que a gente acaba criando e como é difícil encontrar quem nós somos de verdade no meio disso tudo, né? E aí é que fala isso, a criança ela tem essa coragem de quebrar esse espelho, desse reflexo e desmontar todas essas camadas para chegar na essência de ser quem se é, né? Voltando a olhar para o espelho, percebi os milhares de pequenos reflexos do meu próprio rosto. Cada pedaço de espelho partido refletia uma figura interna. Não, uma figura inteira, desculpa. Comecei a perceber que existem muitas facetas, os lados de nós mesmos, que estamos sempre exibindo para os outros. Isso quase sempre correspondia àquilo que queríamos que eles vissem. Cada um dos modelos de rostos nos poderia trazer aprovação e aceitação. Eu percebi que a forma de recuperar a minha verdadeira imagem estava simbolizada na figura da menina. Essa criança interior representava a essência do início da minha vida e não carregava nenhum dos temores da minha vida adulta. Ela passaria a ser minha professora, ensinando-me a quebrar os espelhos da autoimportância e a rir das expectativas e das projeções que os outros colocassem em meu caminho, até que eu conseguisse voltar a ser eu mesma. É isso aí. Encontrar essa criança, encontrar essa leveza, essa fé na humanidade, essa fé no mundo, essa conexão com a vida e com os fluxos que passam, né? Vovô Takit sorriu, dizendo: sim, você já compreendeu que o terceiro caminho para o escudo do sul é conseguir ser quem você realmente é e compreender a beleza dessa sua essência original. Você não precisa afastar-se de sua inocência e beleza infantis só para satisfazer os outros. Trata-se de um presente que você poderá dar aos outros. Eles poderão refletir-se nessa sua atitude para que deixem cair as máscaras de seus temores e passem a enxergar que também possuem essa beleza dentro da sua própria criança interior. Assumindo a sua criança interior, você poderá recuperar a fé na vida e recapturar a sensação do maravilhoso que existe no fato de estar vivo. Agradeci aos meus 3 professores do Escudo do Sul e ofereci tabaco às 4 direções, à Mãe Terra e ao Pai Céu. Tratava-se de um dia bom para se estar viva, de um dia bom para rir, de um dia bom para recomeçar. E isso aqui, agora no final, ele fala um pouco sobre esse efeito em cadeia, né? Que uma pessoa desperta pode causar. Uma pessoa que está em contato com a sua infância, com a sua inocência, com a sua essência, tem a capacidade de ser um espelho, um reflexo disso, né? Os outros olham para aquilo e ficam, nossa, cadê as máscaras daquela pessoa? Tem alguma coisa estranha ali, o que é? E quanto mais autêntico a gente é, mais a gente provoca essa estranheza nos outros, mas de uma maneira boa, né? De uma maneira a que os outros vejam que eles têm isso também dentro de si, né? E cada um da sua maneira, isso é a coisa mais bonita, né? Bom, é isso. Essa é a carta da criança interna do Sul. É uma lição muito linda que me veio também através do meu querido xamã Stan Shania, dos Filhos da Terra, nas buscas da visão que eu tenho feito, né, que são os rituais, os ritos de passagem na montanha. Esse ano foi o ano que eu busquei o Sul, que é, na busca da visão a gente faz cada ano para uma direção, cada uma focada em um aspecto, né. No primeiro ano é o leste, e aí nesse segundo ano que eu fiz foi o Sul. Então essa é uma lição que está ressoando muito assim dentro de mim esse ano inteiro, porque foi bem o foco do meu trabalho dessa busca. E acho que é um pouco disso, assim, se você... Me digam aí o que vocês acham, o que vocês pensaram, se vocês gostam desse formato, se é útil, se é chato. Pra mim é sempre útil, porque eu amo estudar e amo falar sobre essas coisas, porque eu sempre acabo fortalecendo alguns conceitos, derrubando outros, né? Então é sempre útil pra mim, mas eu quero saber o que vocês acham, por favor. Mandem suas mensagens, seus comentários, suas dúvidas no Instagram, Mercurianas Podcast, ou por e-mail, podcastmercurianas@gmail.com. O meu Instagram é Pri Garcia, o da Nívia é Astromassumi,
E nós estamos em praticamente todas as plataformas de podcast, Google, Apple, YouTube e Spotify e outras também. E é isso. Até o próximo episódio.